Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Novos Rumos de uma Velha Terra, o Antropoceno. Hoje estamos aqui com o professor Roberto Marques Neto, nosso convidado especial do segundo episódio. O professor Roberto é bacharel e licenciado, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem especialização Lato Sensu em Geografia Física do Brasil, pela Unesp, e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. O professor Roberto atualmente atua no Departamento de Geociências da Universidade Federal de Juiz de Fora, no programa de pós-graduação da mesma instituição. Professor Roberto, seja muito bem-vindo. Fazendo uma introdução breve sobre o assunto, sobre o tema do nosso segundo episódio, hoje nós vamos falar sobre o início do Antropoceno e seus indicadores. Atualmente, tem se tornado cada vez mais comum nos meios de divulgação em geral as notícias que expõem pesquisas sobre impactos ambientais causados pelos seres humanos. Isso, para muitos cientistas, apenas evidencia que precisamos estar preparados para incorporar em nosso cotidiano as mudanças planetárias em decorrência das alterações climáticas, tais como o alastramento de pragas biológicas e de pandemias, a exemplo da pandemia da Covid-19. Além da deterioração dos solos, os climas mais severos e outras mudanças. O termo antropoceno, originado no meio científico, vem ganhando cada vez mais espaço entre o público geral, ao explicar justamente tais impactos a partir da atuação do Homo sapiens, como uma nova e avassaladora força geológica, ainda posicionando essa nova época dos humanos em um momento mais recente do que todas as outras épocas da chamada Era Cenozoica. Mas qual seria de fato esse momento e o que marcaria o início de época? Tratando-se de uma nova época na escala do tempo geológico, uma escala temporal baseada na estratigrafia das rochas, ou seja, nas características de camadas de rochas, o termo e seu significado, como discutimos no episódio anterior, são ainda controversos. Tais estratos rochosos contêm em si vestígios, ou marcadores, que neles se encontram e que datam desde os primórdios da Terra até o chamado Holoceno, que se iniciou milhões de anos antes mesmo da aparição humana e que até então, formalmente, é considerado a época atual. Mas muitos cientistas que estudam o Antropoceno defendem que já não podemos mais considerar que estamos no Holoceno, visto que as mudanças nos sedimentos mais recentes apontam para características de uma nova época. O que ainda está longe de ser um consenso, entretanto, consiste em onde ele deve se situar na escala geológica. São muitas as discussões sobre as possibilidades, concentrando-se principalmente em torno de 3 momentos: com o surgimento da agricultura, no início da Revolução Industrial e durante a grande aceleração global. Os marcadores estratigráficos, ou seja, encontrados nas rochas, são definidos de diferentes formas, a depender dos autores. Como dissemos anteriormente, não existe um consenso sobre o início do Antropoceno e sobre sua terminologia, e com isso, é uma função ainda mais difícil indicar um marcador. Mas quais seriam os possíveis marcadores do Antropoceno? Quando falamos de Antropoceno, os marcadores mais comumente citados são os sedimentos mais recentes. São elementos, compostos químicos e substâncias como alumínio, plástico, concreto, partículas esferoidais carbonáceas, utilizadas como indicadores para o processo da queima de combustíveis fósseis, elementos radioativos advindos da fusão do quartzo, dentre outros. Mais especificamente, quando se trata do plástico, forma-se uma rocha chamada plastiglomerado, que é composta pela mistura de sedimentos de origem mineral e o próprio plástico. Vamos agora aos possíveis começos do Antropoceno. Para a primeira possibilidade, vemos que problemáticas atuais, como a aceleração do desmatamento em prol do agronegócio, a homogeneização de ambientes graças aos plantios e a criação de animais que superam as biotas locais, seriam consequências de uma atividade que surgiu bem antes desses impactos, a agricultura, que se estabeleceu há cerca de 12 mil anos atrás, quando os seres humanos começaram a alterar a diversidade e distribuição das espécies vegetais por meio da domesticação de plantas e animais, modificando a paisagem. Os marcadores, ou indicadores, que permitem defender o surgimento da agricultura como início do Antropoceno, são os chamados paleossolos, que revelam justamente a alteração da paisagem e as modificações na biodiversidade e distribuição das espécies. Para a segunda possibilidade citada, estudos relacionados ao ar atmosférico preservado em camadas de gelo revelaram um grande aumento do dióxido de carbono nos últimos séculos. Esse gás é um dos principais indicadores da Revolução Industrial ocorrida nos séculos XVIII e XIX, caracterizada por uma intensa queima de combustíveis fósseis, como o carvão, que também é outro indicador, marcando o aumento das emissões do CO2 e da temperatura da Terra.
Uma terceira hipótese relaciona-se à chamada Grande Aceleração Global, em 1950, que foi um processo iniciado após a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, com o lançamento de radionucleotídeos artificiais, como o plutônio 239. Continuando com um boom do crescimento populacional mundial, somado à intensificação do processo de globalização. A fabricação e o uso do plástico, o intenso lançamento de pesticidas associados à Revolução Verde, compostos por nitrogênio e fosfato, e de subprodutos da queima de hidrocarbonetos como o petróleo, por exemplo, podem ser considerados os principais marcadores dessa aceleração. Dentre outros marcos estão a alta taxa de extinção de espécies, as modificações na biodiversidade causadas pelos monocultivos, a presença de radionucleotídeos como o plutônio, os plastiglomerados, ou seja, as rochas que apresentam plástico na sua composição, e grandes quantidades de nitrogênio, fosfato, chumbo, da gasolina, e tecnofósseis. Apesar de cada um desses momentos representar um possível início do antropoceno para diferentes pesquisadores, o químico atmosférico Paul Crutzen e o ecologista Eugene Stormer, os autores do termo no meio científico, propuseram a Revolução Industrial como um momento mais, digamos, adequado para evidenciar que já saímos do Holoceno e estamos, de fato, no Antropoceno. De maneira mais precisa, Crutzen e Stormer sugerem que o Antropoceno pode ser marcado pelo início do processo de industrialização, destacando o desenvolvimento da máquina a vapor de Watt, ocorrido no final do século XVIII. Esse período foi caracterizado não apenas pela mecanização da mão de obra e produção em larga escala, mas também pelo intenso uso de carvão e ferro, o que desencadeou conflitos relacionados à distribuição de recursos naturais, como água, madeira, terra e até mesmo ar. Essa questão, por ter surgido após a Revolução Industrial, traz consigo o fato de que, a partir daí, ganhamos a capacidade de alterar mais intensamente os marcadores que deixamos nos substratos geológicos, por meio das nossas atividades. Assim, nessa grande interferência da humanidade sobre o planeta e sobre a sociedade, nos tornamos essencialmente urbanos, em grande escala. Os indicadores, então, da atual crise climática, como a rápida expansão industrial nas áreas urbanas, a intensa utilização de máquinas e os recursos pelo setor agroindustrial, o elevado consumo de energia e as preocupantes taxas de emissão de dióxido de carbono, juntamente com outros gases de efeito estufa, tornariam inadequado o uso do termo Holoceno para descrever a época geológica atual, algo pontuado pelo próprio Paul Crutzen. No entanto, hoje em dia, a maioria das discussões tende a situar o Antropoceno em torno de 1950, quando as mudanças na fauna e flora, que já estavam em curso devido à interferência humana desde a pré-história, aceleraram significativamente. Alguns até sugerem que muitas das espécies modificadas por nós se tornarão os futuros fósseis, destacando aí mais um sinal das extraordinárias mudanças no sistema terrestre. Embora Crutzen e Stormer tenham iniciado as discussões de maneira científica em torno do início do Antropoceno, isso nem de longe é um tema em concordância na comunidade científica. Outros autores sugerem que as tentativas de datar e periodizar o início do Antropoceno podem, na verdade, estar criando mais problemas do que resolvendo, uma vez que até os próprios Crutzen e Stormer reconhecem que essa periodização é frequentemente arbitrária. Para o arqueólogo Graves Brown, essa abordagem pode ter consequências perigosas, pois estabelece fronteiras no pensamento onde não há rupturas reais. Além disso, pode mascarar processos significativos de longa duração, tanto espaciais quanto temporais. No entanto, outros argumentam que a visão de mundo civilizatória moderna tem efeitos tão devastadores para a vida no planeta que não pode ser comparada com nenhuma outra civilização do passado. Já para Zalazievski, presidente da Comissão Estratigráfica Internacional, embora a existência humana tenha sido caracterizada por crescimento e declínio de civilizações ao longo de milênios, essas mudanças não alteraram fundamentalmente o sistema terrestre. Mas, no entanto, as mudanças recentes são tão abruptas que tornam o Antropoceno funcional como unidade geológica. Desse modo, o surgimento do neologismo Antropoceno, juntamente com sua definição, marca uma mudança significativa em relação às visões anteriores, nas quais o impacto humano no planeta era considerado parte natural da evolução da vida, e não como uma ruptura perigosa no equilíbrio da Terra. Embora o conceito ainda seja relativamente recente, há um certo consenso crescente de que o Antropoceno, como um período geológico cultural, é caracterizado pelo fato de que a atividade humana se tornou tão ou mais influente sobre as dinâmicas do sistema Terra do que os processos biológicos e geofísico-químicos resultantes de fatores não humanos, sendo inegável que as distintas assinaturas geológicas surgidas durante essa nova era global deixam uma marca profunda no tempo geológico, tornando o Antropoceno uma mudança irreversível.
Bom, ouvintes, depois dessa introdução sobre o tema, eu chamo agora o bolsista Yuri Dreyer, bolsista do projeto de extensão Novos Rumos de uma Velha Terra, o Antropoceno nas Escolas, desenvolvendo materiais e recursos didáticos. O Yuri vai então entrevistar o professor Roberto. Já voltamos com a nossa entrevista. Olá, Roberto. Olá, pessoal. Vou fazer algumas perguntas aqui. Roberto, para você, quais bioindicadores são de fácil identificação quando uma área está sendo degradada? Bom, primeiro, deixa eu agradecer aqui formalmente o convite, parabenizar acerca desse pertinente, interessante projeto aí ao redor do Antropoceno. E a gente começa com uma pergunta boa. Eu acho que para a gente balizar melhor a resposta, esse debate, essa reflexão a respeito de bioindicadores de áreas degradadas, acho que primeiro cabe um alinhamento conceitual que ele é muito debatido, muito presente no debate científico, que é a diferença entre uma área degradada e uma área alterada. Então, uma área que sofreu algum tipo de pressão antropogênica, algum tipo de ação transformadora, mas que uma vez cessada essa ação transformadora, essa área ela consegue recobrar suas formas, os seus processos originais, independente de haver a necessidade de uma intervenção. A degradação ambiental propriamente dita é uma situação que eu vejo, que eu faço uma leitura de mudança de estado. Então, uma área degradada é uma área na qual as sucessões ecológicas elas não conseguem se restabelecer por vias naturais, é uma área que sofreu uma depleção profunda, absoluta dos macronutrientes do solo, de maneira que os ecossistemas eles não conseguem se restabelecer. Trata-se efetivamente de uma mudança de estado e eu acho que isso baliza muito a nossa conversa sobre o Antropoceno, porque o Antropoceno ele também é uma emergência, uma mudança de estado na qual as condições ambientais vigentes durante o Holoceno teriam então presumivelmente cessado e uma outra situação ambiental, um outro estado dinâmico funcional do sistema Terra teria então se instaurado. Mas aí, então entrando, incidindo mais ao ponto da pergunta, espécies bioindicadoras de uma área degradada, de uma área alterada, já que a gente pode pensar em várias categorias de espécies que de alguma maneira compõem essa neobiota antropocênica, essa neobiota emergente no Antropoceno. Então a gente pode pensar nas chamadas espécies de alta valência ecológica, de grande plasticidade ecológica, as espécies mais generalistas, aquelas adaptadas a viverem e prosperarem em áreas alteradas, em áreas até mesmo degradadas. E, efetivamente, as espécies, consorciadamente, essas espécies mais generalistas, de alta plasticidade ecológica, as espécies domesticadas, aquelas espécies efetivamente sob tutela antrópica, e esse processo, conforme já foi falado aqui na introdução, se inicia lá no alvorecer do Holoceno com o processo de domesticação de plantas e animais e que se intensifica ao longo do tempo. Então acho que a gente vai ter um boom durante o intercâmbio colombiano, a partir da expansão ultramarítima europeia, a gente começa então a ter uma transferência excessiva de biotas sem precedentes, E isso vai se avolumar, isso vai crescer, ganhar outras dimensões, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, naquele período que convencionalmente a gente está chamando de grandes acelerações. E juntamente a essas espécies domesticadas, em alguma medida as espécies domiciliadas e as espécies mais generalistas, o caráter invasor de muitas espécies. Então invasões biológicas, tanto de uma
macrobiota como de uma biota mais portátil, também, né, são aí, muitos autores consideram, né, como marcadores do antropoceno. Roberto, você poderia citar algumas dessas espécies? Espécies de grande plasticidade ecológica. Uma série de por exemplo, espécies que prosperam de forma muito recorrente em áreas urbanas, em áreas transformadas da fauna, por exemplo. Então vamos olhar aqui para o nosso espaço vivido, né? Juiz de Fora. Pequenos primatas, né, do gênero Calitrix, que são aqueles saguizinhos, né, que a gente vê muito recorrentemente até nas áreas mais centrais da cidade, né? Até mesmo alguns carnívoros, né, por exemplo o coati, né, que é um carnívoro da família dos procionídeos, né? Espécies da biota vegetal, uma série, né, de gramíneas, né, uma série de poáceas, mamonas, embaúbas. Consegue, né, então perceber, né, a gente fazer a leitura da paisagem, né, e detectar essas espécies, né, que estão prosperando, né, em condições de alteração ambiental, ou até mesmo de degradação ambiental, né? E uma miríade, né? Então os exemplos, né, efetivamente são múltiplos, né? Só a título de amostragem, né? Mas isso a gente poderia ficar pontuando muita coisa, né? Existe, né, uma configuração, né, biótica em áreas urbanas, em áreas rurais, que são absolutamente aderentes, né, a essas estruturas espaciais, né? Obrigado, Roberto. Vou passar para a próxima pergunta aqui. Existe um ponto em que não é possível distinguir se um sedimento ou uma unidade de relevo são naturais ou antrópicos, ou o antrópico sempre será distinto do natural? Isso é uma ótima pergunta, né? Então, entendo que em algumas circunstâncias, em alguns níveis, né, essa diferenciação ela não é tão clara, né? Então, existe, né, uma morfologia antropogênica explícita, né? Por exemplo, corte de morros, quebra de declives por terraceamento, por terraplanagem, pavimentação, cavas de mineração, né, tá? Ou seja, essas transformações mais diretas no relevo para empreendimentos urbanos, industriais, de mineração, né? Retificação de canais fluviais, né? Ou seja, mudança na morfologia dos rios, isso é absolutamente explícito, né? Então são as morfologias antropogênicas mais diretas. Existem morfologias, né, induzidas por ações humanas, né, mas que têm um caráter um pouco mais indireto. Então, por exemplo, processos erosivos, vossorocamentos, né, ligados a desflorestamento, a pastagem mais intensiva, né? E aí essas vossorocas, né, com o tempo elas se estabilizam, uma drenagem se instala, né, naquelas grotas côncavas, né, que retém um pouco mais de umidade, vai, né, se estabelecer com o tempo alguma colonização vegetal. Então, nessas circunstâncias, né, essa assinatura antropogênica ela vai ficando um pouco mais embaçada, ela vai ficando um pouco mais rarefeita, né? E existem, né, uma série de formas de paleoformas antropogênicas mais antigas, né, que foram incorporadas à paisagem atual. Se a gente pensar, por exemplo, num sambaqui, né, numa pilha, né, de sambaqui, efetivamente é um relevo antropogênico, distinto, claro, né, mas que de alguma maneira hoje partilha ali das paisagens litorâneas, né, tá? Então, efetivamente existem, né, uma série de transformações, né, tá, no relevo propriamente dito, que com o tempo, né, as sucessões ecológicas vão se sobrepondo, o trato erosivo e sedimentar, né, vai se interpenetrando, vai se sobrepondo também a essas morfologias e, né, a distinção ela fica, né, sem dúvida muito mais difícil. Então existem vários níveis de distinção e eu só queria pontuar uma coisa, né, eu estou falando, né, de
de formas antropogênicas partindo da ideia de humanidade, partindo, né, de uma percepção consciente da biosfera, levada a efeito pelo Homo sapiens, quando ele começa a transformar a paisagem com fins intencionais, para fins organizativos, não é? Tá? Então isso também, né, tem um marco temporal, e é esse o critério, né, que eu estou me referindo aqui. Perfeito, Roberto. Bem. Vou passar para a última pergunta aqui que a gente elaborou. Sabemos que recentemente a proposta do antropoceno foi negada, e pela comunidade científica. Fale um pouco sobre isso e dê sua opinião científica sobre esse tema que vem aparecendo aí nas redes sociais e meios de divulgação recentes. Eu fiquei até um pouco surpreso, né, porque o antropoceno ele já foi canonizado, né, ele já adentrou, né, em várias áreas do conhecimento, ele escapou, né, do domínio das geociências, da geologia, que a geologia reclama, e qual é o critério, né, a dificuldade de um marco estratigráfico, né, que admita uma correlação global, não é? Tá, onde estaria, né, o marco estratigráfico do antropoceno, sobretudo se a gente for considerar o antropoceno a partir das grandes acelerações, né, tá, do pós-guerra, que particularmente é a temporalidade que hoje, né, atualmente, né, eu estou refletindo. Posso, né, enfim, né, mudar, né, essa minha concepção, mas dentro dos elementos que eu tenho hoje vai por aí, né? Então, lagos fechados, enfim, quais os tipos, né, quais as formas onde poderia haver uma estocagem sedimentar que permitisse essa leitura, essa correlação global. Então, necessariamente, você teria, né, depósitos muito finos, né, tá, muito delgados, né, mas, né, a gente está debatendo outros marcadores, né, tá, que não são propriamente marcadores estratigráficos, né. Então, a gente tem, por exemplo, cada vez mais adensamentos urbanos, industriais, infraestruturas, né, que se utilizam de concreto, né, que alguns autores chamam, né, ou classificam, consideram o concreto como a mais disseminada rocha antropocênica, porque é uma estrutura de grandeza, de dureza lítica, não é? Nós temos o processo de carbonização da atmosfera, nós temos, né, a formação dessa neobiota, né, que alguns autores vão chamar de neobiota antropocênica, e uma série de outros marcadores, né? Então, o antropoceno tem muito essa visão, né, de um olhar para frente, né? O antropoceno é um período uma época, né, que efetivamente nós estamos vivenciando, né? E quando, né, haver uma estocagem sedimentar expressiva que permita, né, uma comprovação à luz, né, dos critérios da geologia sedimentar, né, tá, provavelmente isso não vai, né, ser feito, essa leitura não vai ser feita pela nossa geração e nem para as gerações próximas, subsequentes a nós, né? Então eu acho que tem uma questão política aí subjacente. Eu acho que é preciso assumir, né, efetivamente o antropoceno, não é? Tá? Foi maioria de votos, não foi um consenso, né? Tá? Não foi unanimidade, tá? E o debate ele está na mesa. Eu acho que a gente não pode, né, efetivamente esperar, tá, que critérios tão específicos sejam atendidos, né, para validar, né, debates, temas assim tão caros, né, à humanidade em macro escala, né, falando globalmente. Então, vai um pouco por aí a maneira que eu estou, né, me situando, né, cientificamente hoje a respeito de um debate tão dinâmico, né, enfim, né, e que os caminhos, os horizontes podem um pouco mudar de lado, né. Por enquanto é isso. Obrigado, Roberto, por responder as perguntas. Eu que agradeço. Foi uma honra ter você aqui pra gente do projeto. Honra toda minha. Esse podcast é um produto do projeto de extensão Novos Rumos de uma Velha Terra, o Antropoceno nas Escolas, desenvolvendo materiais e recursos didáticos. O episódio de hoje teve o roteiro elaborado pelos bolsistas do projeto de extensão, Alita Rodrigues, Yuri Dreyer, Lara Ribeiro, Carla Leonardo e Eric Cancela. Teve edição de som dos professores Gustavo Stropa e Paulo Murilo Neves.
Eu sou a Camila Neves e encontro você no nosso próximo episódio. Obrigada!